Prepare-se para mergulhar no desconhecido. Aqui no canal Locra, cada palavra sussurrada pode ser o início de um mistério sem fim. Eu sou Cláudio Coelho, seu narrador e guia pelas histórias mais arrepiantes, os segredos mais ocultos e os enigmas que desafiam a lógica. Se você ama histórias narradas e audiolivros de tirar o fôlego, fique conosco até o fim. História de hoje: Waldniel Ostert. A chuva escorria pelas janelas quebradas do antigo Waldniel Ostert, como se a própria natureza chorasse pela dor impregnada naquelas paredes. Christine ajustou o cachecol ao redor do pescoço, tentando se proteger do frio cortante que parecia emanar tanto do ar quanto das histórias que cercavam o local. "Você tem certeza de que é aqui?" perguntou a seu amigo Lucas, um jornalista amador com fascínio doentio por locais assombrados. "Absoluta", respondeu ele, iluminando o corredor escuro com sua lanterna. "Dizem que as almas das crianças ainda vagam por aqui. Se conseguirmos gravar algo, será o nosso grande furo." Christine soltou um suspiro pesado. Ela havia aceitado o convite porque precisava sair de casa, escapar das suas próprias dores, mas agora se arrependia. Havia algo de errado naquele lugar, algo que a fazia querer correr para longe antes que fosse tarde demais. O Waldniel Ostert não era apenas um prédio abandonado. Ele parecia um organismo vivo, que respirava em sussurros inaudíveis e observava em silêncio aterrador. A lanterna de Lucas tremulou, jogando sombras dançantes nas paredes cobertas de grafites e mofo. Christine jurou ter visto algo se mover na escuridão. Mas, quando virou a cabeça, o corredor estava vazio. "Vamos para a ala das crianças", sugeriu Lucas, já avançando sem esperar por uma resposta. Christine hesitou, mas acabou seguindo. A ala infantil era a mais deteriorada do complexo. Camas de ferro enferrujadas ainda estavam alinhadas contra as paredes, algumas com colchões rasgados, expondo enchimentos amarelos e embolorados. Brinquedos antigos jaziam pelo chão, ursinhos de pelúcia mutilados, carrinhos de madeira com as rodas quebradas. Era como se o tempo tivesse congelado no momento em que aquelas crianças desapareceram do mundo. "Olhe isso", disse Lucas, apontando para uma parede coberta de marcas de unhas. Algumas eram pequenas demais para serem de adultos. Christine sentiu o estômago embrulhar enquanto tocava aquelas marcas. A textura áspera parecia viva sob seus dedos. "Isso não é normal, Lucas. Vamos embora." Antes que ele pudesse responder, um som ecoou pelo corredor. Um riso infantil, mas distorcido, como se alguém estivesse tentando imitar a voz de uma criança. Christine sentiu o coração disparar e Lucas, pela primeira vez, ficou imóvel, os olhos arregalados de medo. "O que foi isso?" ele sussurrou. "Eu não quero descobrir", respondeu Christine, puxando-o pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, algo caiu no chão com um estrondo. Era um brinquedo de corda, um palhaço de madeira, que começou a dançar sozinho, emitindo uma melodia desafinada. A lanterna de Lucas piscou novamente. Por um breve instante, Christine viu algo no reflexo da lente. Uma figura pálida, de olhos vazios, observando-os do fundo do corredor. Ela gritou, e Lucas se virou, mas a figura havia desaparecido. "Corra!" ela gritou, e ambos dispararam pelo corredor em direção à saída. No entanto, quanto mais corriam, mais parecia que o prédio os engolia. Os corredores se multiplicavam, as portas surgiam onde antes não havia nada. O som de risadas e choros ecoava por todos os lados, misturando-se com o som dos passos desesperados. "Não faz sentido. A saída estava aqui", Lucas gritou, parando em frente a uma parede que deveria ser a porta por onde haviam entrado. Christine ouviu um murmúrio baixo, como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Virando-se lentamente, viu algo que a fez congelar. As camas da ala infantil estavam ocupadas. Corpos pálidos e retorcidos de crianças a encaravam, seus olhos sem brilho refletindo uma dor antiga e insuportável. Uma delas levantou-se, arrastando o próprio corpo com movimentos impossíveis, enquanto estendia a mão para ela. "Você veio para brincar com a gente?" O grito de Christine ecoou pelo prédio, mas não havia ninguém para ouvir. Quando Christine desperta, está de volta à ala infantil, mas Lucas desapareceu. O prédio agora parece uma versão distorcida de si mesmo, e vozes continuam chamando por ela. Presa em um pesadelo onde o passado e o presente se misturam, ela percebe que o Waldniel Ostert não é apenas uma casa de horrores,
mas um lugar onde os pecados do passado se recusam a morrer, e onde ninguém escapa ileso. O ar no Waldniel Ostert era pesado, quase sólido, como se cada molécula estivesse impregnada pelo sofrimento que aquele lugar testemunhara. Christine despertou com a sensação de mãos pequenas e geladas em seu rosto, mas ao abrir os olhos, não havia nada ali, apenas a escuridão, densa e viva, sussurrando em uma língua que ela não entendia. Lucas, sua voz saiu rouca, mas ecoou como um grito em um abismo sem fim. O corredor agora parecia maior, mais longo, e as paredes estavam cobertas de manchas escurecidas. Christine percebeu que não era apenas mofo. Era sangue seco, desenhando formas que pareciam rostos contorcidos de agonia. Uma dessas manchas parecia escorrer, formando trilhas no chão em direção à ala infantil. Tremendo, mas incapaz de resistir, ela seguiu as marcas, cada passo ecoando como um tambor fúnebre. O corredor parecia vivo. As portas rangiam levemente, como se estivessem respirando, e o som de passos arrastados vinha de todos os lados. Quando entrou novamente na ala infantil, a visão a fez quase vomitar. As camas estavam ocupadas, mas não por corpos inertes. As crianças deformadas que vira antes agora estavam em movimento. Suas peles estavam costuradas em padrões grotescos, bocas abertas em sorrisos impossíveis, com fileiras de dentes amarelados e irregulares. Algumas brincavam com ossos humanos como se fossem peças de montar. Outras seguravam bonecas feitas de carne, costuradas às pressas com tendões e cabelos humanos. No canto do quarto, uma figura maior se destacava, uma enfermeira com um sorriso macabro, sua cabeça pendendo para o lado como se o pescoço estivesse quebrado. Ela segurava uma prancheta que parecia grudada em sua mão por carne necrosada. Quando levantou o olhar, Christine viu que seus olhos haviam sido substituídos por buracos escuros, de onde escorria um líquido preto que pingava no chão. "Você está atrasada para o tratamento", a enfermeira disse com uma voz gélida, arranhando o ar. Christine recuou, mas suas costas encontraram algo macio. Virando-se, viu Lucas. Ele estava pendurado de cabeça para baixo, preso por fios de arame que cortavam profundamente sua carne. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, e seus lábios tremiam como se tentassem formar palavras. "Lucas!" ela gritou, mas a única resposta foi um som molhado, quase um soluço. Então, ele caiu, o corpo caindo como um saco de ossos ao chão, com pedaços de carne e sangue se espalhando ao redor. Antes que ela pudesse correr, as crianças começaram a se mover em direção a ela, arrastando-se, engatinhando como aranhas com articulações erradas. Seus sorrisos se alargaram, rachando suas faces até as orelhas, e as risadas começaram novamente, aquele som distorcido que fazia seus ouvidos sangrarem. Christine correu. Correu como nunca antes, mas os corredores não terminavam. As portas se multiplicavam, cada uma abrindo para cenas mais terríveis do que a anterior. Uma sala onde figuras eram mutiladas repetidamente por mãos invisíveis, seus gritos ecoando. Um corredor cheio de rostos presos nas paredes, gritando em uníssono. E, finalmente, uma escadaria que parecia descer para um abismo sem fim. Sem escolha, ela desceu. A cada degrau, o ar ficava mais sufocante. Havia cheiro de carne queimada e podridão. Quando chegou ao final, Christine viu um salão amplo, iluminado por chamas que saíam de buracos no chão. No centro, havia uma mesa de cirurgia. Sobre ela, uma criança estava presa, viva, mas em pedaços, com fios conectando seus membros à pele como se fosse uma marionete grotesca. Ao redor, figuras encapuzadas observavam, murmurando palavras em alemão, suas vozes cheias de ódio e fervor. "Você veio para terminar o trabalho, não é?" Uma voz profunda ecoou, e Christine sentiu o chão tremer. Uma figura emergiu das sombras, alta, com olhos brilhando em vermelho, carregando uma serra ensanguentada. Antes que pudesse responder, algo agarrou seu tornozelo. Era uma das crianças, sorrindo, com um rosto que parecia o de Lucas. "Não lute", ele sussurrou. "Você vai se acostumar com o inferno." Christine acorda em uma sala desconhecida, amarrada à mesma mesa de cirurgia que vira antes. A figura de olhos vermelhos está ao seu lado, mas sua face agora se parece estranhamente com alguém de seu passado. Enquanto tenta entender sua conexão com o Waldniel Ostert, Christine percebe que a verdadeira luta não é apenas pela sua vida,
mas pela própria sanidade. Christine abriu os olhos de repente, mas o que viu não era o alívio da consciência. Ela estava deitada na mesa de cirurgia que havia vislumbrado no salão. Suas mãos e pernas estavam presas por tiras de couro tão apertadas que cortavam a circulação. O cheiro de ferro e podridão era avassalador, e algo gelado pingava no teto sobre seu rosto, caindo em sua bochecha. Era sangue fresco. Ela tentou se mover, mas a dor percorreu cada parte de seu corpo como agulhas entrando em sua pele. O som de máquinas antigas, combinadas com sussurros distantes, preenchia o ambiente. Acima dela, um conjunto de luzes piscava, mas não iluminava completamente o local. Ah, você acordou. A voz vinha da figura de olhos vermelhos, que estava parada ao lado da mesa. Sua presença era sufocante. E quando ele se inclinou, Christine notou que seus traços haviam mudado. Ele agora tinha o rosto de seu pai, mais distorcido. O nariz parecia mais longo, os olhos mais fundos e a boca carregavam um sorriso largo e falso, como um cadáver forçado a rir. Não, isso não é real, Christine sussurrou, tentando convencer a si mesma enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ah, mas é real, minha querida. Você está no lugar onde tudo é verdadeiro. Onde não há máscara para esconder os monstros, nem para você. Ele ergueu a serra que segurava, o som das lâminas serrando o ar a fez gritar. De repente, um movimento no canto da sala chamou sua atenção. As crianças deformadas que vira antes estavam lá, mas não estavam apenas assistindo. Elas estavam operando as máquinas. Uma delas puxava alavancas que faziam correntes de vapor subirem do chão. Outra ajustava dials em um painel enferrujado, que fazia barulhos metálicos e ensurdecedores. Deixe-me ir, Christine gritou, lutando contra as amarras, mas seu esforço apenas fez o couro cortar mais fundo em sua carne. Você não entende, Christine, a figura continuou. Você sempre pertenceu a este lugar. Cada escolha, cada fracasso, tudo te trouxe para cá. E agora você faz parte do nosso processo. Processo. A figura sorriu ainda mais, mostrando dentes quebrados e ensanguentados. Reparar os erros. Limpar os fracos. Assim como eles fizeram antes. Antes que ela pudesse protestar, o som de metal contra metal ecoou pela sala, e uma ferramenta cirúrgica foi levantada por uma das crianças. Era uma tesoura enorme, enferrujada e suja de sangue coagulado. A criança se aproximou, os olhos vazios fixos nela, e ergueu o instrumento como se fosse brincar. Pare, pelo amor de Deus, pare! Christine implorou, mas a criança cortou profundamente em sua coxa, um movimento lento e metódico. Ela gritou de dor, sentindo o sangue quente escorrer pela mesa. Deus, a figura zombou. Você acha que ele ainda olha para este lugar? A dor era tão insuportável que Christine sentiu sua visão começar a escurecer, mas algo dentro dela, uma centelha de sobrevivência, se recusava a desistir. Ela focou em um detalhe que havia ignorado antes. Um caco de vidro no chão, próximo à sua mão. Se conseguisse se soltar, talvez, com um esforço sobre-humano, ela começou a mover sua mão, ignorando a dor lancinante. O caco de vidro cortava sua palma, mas ela conseguiu pegá-lo e, com dificuldade, começou a cortar a tira de couro. Você não pode escapar, disse a figura. Ninguém escapa. Mas Christine não ouvia mais. Ela cortou a última amarra e, em um movimento desesperado, cravou o caco de vidro na garganta da figura. Sangue preto espirrou, quente como fogo, mas a expressão dele permaneceu inalterada. Você acha que isso me detém? Ele riu, mesmo enquanto o sangue borbulhava de sua boca. Ela aproveitou a distração para correr. A dor em sua perna dificultava o movimento, mas a adrenalina era mais forte. As crianças começaram a gritar, um som que não parecia humano, como se a sala inteira estivesse viva e rugindo contra ela. Christine correu pelos corredores novamente, mas agora tudo era diferente. As paredes estavam cobertas de carne pulsante, como se o prédio tivesse criado uma pele. Braços saíam das paredes, tentando agarrá-la, e rostos deformados gritavam de dor e ódio. Ela encontrou uma escada e começou a subi-la, cada degrau um esforço monumental. Atrás dela, o som de passos aumentava. As crianças estavam vindo, suas risadas ecoando como premonições de morte. Finalmente, ela alcançou uma porta e a abriu com toda sua força.
O que viu do outro lado era ainda mais aterrorizante. Não era o exterior, mas um quarto de hospital. No centro do quarto, havia uma cama com lençóis manchados. E, deitada nela, estava ela mesma. Não, ela sussurrou, caindo de joelhos. A figura de olhos vermelhos apareceu novamente, agora completamente deformada, uma mistura de Lucas, seu pai e algo monstruoso. Ele riu enquanto se aproximava. Você nunca vai sair, Christine. Porque você é parte disso. Sempre foi. A última coisa que viu foi sua própria mão, agora pálida e deformada, segurando a mesma tesoura enferrujada que as crianças usavam. Ela estava presa, e o ciclo continuaria. Christine desperta em outro corredor do Waldniel Oster, sem memória do que aconteceu antes. Mas as marcas de sangue em suas mãos indicam que algo terrível aconteceu. Agora, ela deve descobrir não apenas como escapar, mas o que realmente aconteceu naquele lugar, e porque ela é a chave para tudo. Christine acordou no chão gelado de outro corredor, o cheiro de ferro e podridão envolvendo-a como um cobertor sufocante. Seus braços tremiam, e, quando olhou para suas mãos, percebeu que estavam cobertas de sangue, não seco, mas fresco. Era seu? Ela não sabia. O corredor era iluminado apenas por lâmpadas piscantes que pendiam de fios desgastados. As paredes, antes cobertas de carne pulsante, agora eram lisas e metálicas, mas pareciam respirar. Ecos de gritos distantes ressoavam, misturados com sons úmidos e irregulares, como carne sendo cortada e ossos sendo quebrados. Tateando o corredor, ela se aproximou de uma porta semi-aberta. Empurrando-a com cuidado, viu uma sala cheia de instrumentos médicos antiquados, dispostos em mesas enferrujadas. No centro, havia uma maca inclinada, com cintas de couro manchadas e uma bacia embaixo, cheia de líquido espesso e escuro. Sobre a maca, havia um corpo, ou, pelo menos, o que restava de um. A pele estava esticada e presa por ganchos que puxavam em direções opostas, expondo músculos e órgãos. Os olhos estavam abertos, mas imóveis, fixos em algum ponto do teto. Agulhas grossas saíam das pontas dos dedos da criatura, enquanto fios percorriam suas veias, puxando-as como cordas de violino. Christine cambaleou para trás, segurando a boca para conter o vômito. Mas então ela ouviu. Ajude! O som era quase inaudível, um sopro de agonia. Ela olhou novamente para o corpo e viu que os lábios tremiam. Estava vivo. Por favor, acabe com isso. Antes que pudesse reagir, o som de passos ecoou atrás dela. Christine se virou e viu a figura de olhos vermelhos, agora com uma máscara que parecia fundida à pele, cobrindo metade do rosto. Ele segurava um instrumento que parecia uma mistura de serra elétrica e bisturi, com lâminas girando e cintilando sob a luz fraca. Você está pronta para participar, Christine? Ele disse, a voz carregada de sarcasmo e crueldade. Ela não teve tempo de responder. Ele estendeu a mão, agarrando-a pelo braço, e a arrastou para dentro da sala. Christine lutou, chutou, mas ele era mais forte. Em um movimento rápido, ele a prendeu na maca vazia ao lado do corpo mutilado. Você precisa entender como funciona o processo. Ele pegou uma agulha absurdamente longa, que brilhava com um líquido amarelo viscoso. Christine gritou, mas ele ignorou. A agulha foi inserida lentamente em seu braço, perfurando a pele e músculos, até que ela sentiu a ponta tocar seu osso. A dor era insuportável, como se 1000 facas estivessem rasgando seu interior. O líquido entrou, e um calor agonizante percorreu suas veias. Ela viu sua pele mudar, tornando-se pálida e translúcida. Veias escuras surgiram, pulsando como vermes sob a superfície. Ah, está funcionando perfeitamente, ele disse, observando com satisfação. Mas ainda não terminamos. Ele pegou outro instrumento, semelhante a um alicate, mas com pontas afiadas como lâminas. Aproximando-se de sua mão, ele agarrou a unha do dedão e começou a puxar lentamente. Christine gritou, sua garganta queimando, enquanto ele arrancava a unha, fio por fio, até que todo o leito unguial estivesse exposto. Por que você está fazendo isso? Ela gritou, lágrimas misturando-se ao sangue que escorria de sua mão. Porque você precisa sentir o que eles sentiram. Ele apontou para o corpo ao lado. Você precisa entender o que significa ser parte do Waldniel Oster. Antes que pudesse responder,
Ele pegou um serrote pequeno e o pressionou contra o dedo mindinho dela. Christine sentiu a lâmina cortar lentamente, triturando o osso enquanto o sangue espirrava. Por favor, pare, ela implorou, mas ele continuou, metódico, até que o dedo se desprendeu completamente. Christine desmaiou. Quando acorda, Christine percebe que algo mudou em seu corpo. Partes dela agora estão faltando, mas outras parecem ter sido substituídas por algo que não é humano. O horror continua enquanto ela descobre que sua sobrevivência tem um preço terrível: tornar-se parte do próprio ciclo de tortura. Christine despertou de um pesadelo apenas para mergulhar em outro. Sua visão estava turva, mas o que viu foi suficiente para fazer seu estômago revirar. Ela estava pendurada no teto por ganchos que atravessavam sua carne, cada movimento enviando ondas de dor lancinante pelo corpo. Abaixo dela, um círculo grotesco de figuras encapuzadas sussurrava em uma língua que parecia rasgar a realidade ao ser pronunciada. O chão era coberto por um emaranhado de vísceras frescas, formando padrões que pareciam vivas. As entranhas pulsavam, como se tivessem sua própria respiração, enquanto o sangue escorria em rios, acumulando-se em uma bacia gigante no centro da sala. Dentro da bacia, algo se movia. Christine tentou gritar, mas percebeu que sua boca estava costurada. O pavor tomou conta quando tentou mover os braços e sentiu algo errado. Olhando para baixo, viu que seus dedos haviam sido substituídos por ferramentas, lâminas, agulhas, ganchos, todas brilhando com sangue coagulado. Seu corpo não era mais apenas dela. Você acordou, finalmente. A voz vinha de todos os lados, mas era impossível localizar o dono. Então, de dentro da bacia, uma figura emergiu. Era algo que nunca deveria existir. Uma massa disforme de carne humana, com dezenas de rostos que gritavam em agonia, fundidos em um único corpo. Os olhos de cada rosto se moviam de forma independente, todos se fixando nela. Você é a última peça do nosso ritual, Christine, a voz disse, enquanto a criatura rastejava para fora da bacia. Cada movimento gerava sons de ossos quebrando e carne sendo rasgada, o fedor de decomposição invadindo suas narinas. As figuras encapuzadas começaram a entoar cânticos mais altos. No teto, acima de Christine, um mecanismo começou a se mover. As correntes que a mantinham suspensa começaram a puxá-la lentamente para baixo, em direção à criatura na bacia. Ela lutava, mesmo sabendo que era inútil. O gancho em suas costas rasgava sua pele cada vez mais com o peso de seus movimentos. Quando olhou para suas pernas, percebeu que já estavam parcialmente desmembradas. Uma estava presa por fios de carne esgarçados, a outra simplesmente desaparecera, deixando um toco grotesco. Você pertence a nós agora, disse a voz, enquanto a criatura estendia algo que poderia ser chamado de mão, formada por um emaranhado de dedos humanos costurados. Ela tocou o rosto de Christine, deixando um rastro de pus e sangue. A figura continuou. Todo este sofrimento, toda essa dor, foi apenas para preparar você para este momento. Você será a portadora. Aquele que abrirá o portal. O portal. Christine tentou gritar novamente, mas o som foi abafado pelas costuras que prendiam seus lábios. Seu corpo foi baixado ainda mais, até que ficou a centímetros da criatura. Então, ela sentiu. Algo começou a penetrar sua pele, não de fora, mas de dentro. Olhou para seu abdômen, que começou a inchar de maneira grotesca. Veias negras apareceram sob sua pele, pulsando como tentáculos, enquanto seu estômago se contorcia. Ela sentiu algo se mexendo dentro dela, algo crescendo, algo tentando sair. A dor era insuportável, e seu grito finalmente rompeu as costuras de sua boca. O som ecoou pela sala, mas não trouxe alívio, apenas alimentou os cânticos das figuras encapuzadas. Você é o portal, a voz continuou, agora vinda de dentro de sua própria cabeça. Nós somos você, e você é nós. O corpo de Christine começou a se rasgar. Primeiro, sua pele se abriu como um papel fino, expondo carne e músculos brilhantes. Seus órgãos começaram a ser consumidos de dentro para fora, dissolvendo-se em uma substância negra que escorria pelo chão. E então, ela viu, dentro dela, uma nova forma estava emergindo. Era a criatura que a voz prometia, uma abominação de carne e metal, composta pelas partes de todas as vítimas anteriores. Era uma fusão de dor e sofrimento, uma entidade nascida do horror absoluto.
Quando a criatura finalmente saiu de seu corpo, Christine não era mais humana. Ela era um cadáver vazio, com olhos que ainda podiam ver e uma boca que não podia mais gritar. Ela estava presa na eternidade, assistindo ao horror que ajudou a trazer ao mundo. As figuras encapuzadas se curvaram diante da nova abominação, enquanto o chão começava a se abrir, revelando um vazio infinito. A criatura rugiu, e sua voz não era apenas som, era dor pura, capaz de enlouquecer quem a ouvisse. O portal havia sido aberto. O Valdniel Osterta agora é apenas o começo. A criatura, alimentada pelo sofrimento de Christine e de tantas outras, está livre. Ela caminha pelo mundo, espalhando seu horror, enquanto Christine, ainda consciente dentro de seu cadáver, assiste impotente. Algo pior está por vir, e a história de Christine é apenas um prelúdio para o fim. A sala estava vazia, fria e silenciosa. O som dos passos ecoava de maneira assombrosa contra as paredes sujas. As figuras encapuzadas haviam desaparecido, deixando apenas o vestígio de sua presença na poeira que cobria o chão. O portal agora estava fechado, mas não de forma completa. Era como se uma fenda tênue ainda se estendesse entre os mundos, conectando o que havia sido e o que ainda estava por vir. Na extremidade da sala, uma mesa de cirurgia antiga estava vazia, exceto por uma folha de papel amarelada, com linhas tortuosas de tinta vermelha que formavam palavras indecifráveis para os mortais comuns. Aquele pedaço de papel, manchado de algo que não se sabia se era sangue ou algo pior, tremia levemente, como se estivesse vivo. Mas ali, deitado no centro, estava alguém que ainda parecia humano. Seus olhos estavam abertos, mas a expressão era distante, perdida. Ele não se movia, não respirava, não era nada mais que um casulo vazio, mas ainda assim, ele estava ali. O homem, que havia chegado depois de tudo, olhou para a mesa e, por um momento, pareceu compreender. Sua mente se contorcia enquanto as palavras da folha surgiam em sua mente, quase como se uma voz o estivesse guiando, obrigando-o a entender o que não deveria ser entendido. Não há fim, apenas recomeços disfarçados de fim. Era uma sentença sem lógica, mas no fundo ele sabia. Era mais do que um enigma. Era uma verdade que ele não queria saber. Aquilo que ele tinha encontrado não era um fim. Nunca seria. O corpo no chão começava a mudar. Suas formas não eram naturais. As veias estouravam como tendões enfraquecidos, sua pele esticava, deformava-se. Mas os olhos estavam vivos, absorvendo tudo ao redor com uma fome terrível. Quando o homem se aproximou, os olhos o fixaram com uma profundidade insuportável, como se estivessem observando sua alma, sondando-o, conhecendo-o mais do que ele próprio se conhecia. A dor era insuportável, mas não era sua. Era a dor de todos os que haviam passado por aquele inferno, e agora ela se misturava com a dele. Ele sentia as agulhas entrando em sua pele, as lâminas tocando sua carne. Mas o pior não era a dor física. O pior era o peso do conhecimento, o peso da verdade. Você está apenas começando. Uma voz sussurrou em sua mente. Ele não sabia se era a voz de Christine, a de uma das figuras encapuzadas ou a voz da própria coisa que estava nascendo no centro da sala. Naquele momento, ele entendeu. Não havia escapatória. Não havia como voltar atrás. Ele pegou o papel, agora completamente molhado de algo que não era sangue, e leu mais uma vez as palavras que estavam ali. Somos todos parte daquilo que não podemos entender. E quando olhamos para o abismo olha de volta e nos devora. Ele deixou o papel cair. O peso da realidade o esmagava. O fim nunca havia chegado. Na verdade, nada havia terminado. E a criatura que Christine havia liberado, ela não era apenas uma abominação. Ela era o reflexo de todos os que haviam sido consumidos, todos que haviam se rendido. Ela não era o começo do fim. Ela era o fim de um ciclo eterno, onde o sofrimento, a dor e a morte eram apenas partes de um ciclo interminável. E então, o homem finalmente entendeu. A sala estava vazia, mas o vazio em sua mente se expandiu. Ele não estava sozinho. Não mais. Eu sou você. E você é eu. E com essa última visão, uma nova consciência se despertou. As correntes quebraram. O que tinha sido liberado já estava além da compreensão humana. O ciclo de dor, sofrimento e terror não era algo que poderia ser encerrado. Ele estava dentro de todos. O abismo,
Agora, não os observava mais. Eles observavam. Quando a mente humana é forçada a entender o que não deveria ser compreendido, o próprio conceito de fim, início, se desintegra. O terror que o leitor acaba de testemunhar não se limita a uma história de dor e tortura. Ele é um reflexo da própria natureza humana, um espelho que não pode ser ignorado. Assim, o ciclo continua, e a resposta para o que realmente aconteceu é uma pergunta sem resposta. Um vazio que não pode ser preenchido. O ar estava pesado, como se a própria atmosfera tivesse se rebelado contra o que acontecia naquele espaço profano. As paredes do Waldniel Oster, uma vez austeras, agora pareciam vivas, revestidas de carne pulsante, veias negras que serpenteavam como rios de sangue e ossos que surgiam como colunas deformadas sustentando um teto orgânico. A sala onde Christine fora consumida pelo ritual agora parecia um ventre vivo, respirando em ritmos doentios. No centro do abismo grotesco, a criatura se ergueu completamente formada. Inspirada no horror biomecânico, seu corpo era uma fusão hedionda de carne e metal. Os ossos de vítimas anteriores haviam sido moldados em espirais intricadas que se projetavam como asas quebradas, enquanto tubos pulsantes de algum fluido brilhante serpenteavam ao redor de seu torso. Sua cabeça era um crânio alongado e brilhante, uma máscara de sofrimento sem olhos, apenas fendas que exalavam vapor tóxico. O silêncio foi quebrado pelo som de passos, um intruso solitário caminhando pela decadência viva. Era Klaus, o último sobrevivente de um grupo que buscará respostas no lugar amaldiçoado. Seu rosto estava sujo, os olhos fundos, mas havia um brilho de determinação que o distinguia de todas as outras almas condenadas. Ele não fugia do terror, ele caminhava em sua direção. A criatura virou sua cabeça deformada lentamente, como se estivesse analisando Klaus, e então emitiu um som que não era um rugido, mas um grito coletivo de milhares de vozes. Parecia que todo o sofrimento acumulado no Waldniel Oster havia sido condensado em um único brado, capaz de rachar as paredes e estilhaçar a sanidade. Klaus parou diante da criatura, ofegante, mas inabalável. Ele sabia o que tinha que fazer. No centro da sala, em meio às entranhas pulsantes e aos restos dos mortos, havia um objeto brilhante, um artefato de origem desconhecida, algo que parecia ter sido arrancado diretamente de uma mente insana. Era uma espécie de lanterna esquelética, alimentada por um líquido brilhante que escorria de um tubo orgânico conectado às paredes vivas. A criatura avançou, sua movimentação era fluida e mecânica, ao mesmo tempo uma aberração e uma perfeição biomecânica. Cada passo fazia os pisos orgânicos se contorcerem, gemendo como carne viva sendo torturada. Klaus correu, desviando de tentáculos ósseos que se erguiam do chão, enquanto o ar ao seu redor parecia queimar com a presença da entidade. Ele alcançou o artefato e puxou com força. O tubo orgânico estourou, liberando um jato de líquido negro que cobriu seu rosto. Por um momento, Klaus gritou, mas o grito foi substituído por um silêncio estranho. Sua pele começou a mudar, os veios em seu corpo brilhando no mesmo tom do líquido. Era como se o artefato estivesse drenando sua humanidade, transformando-o em algo diferente. A criatura parou, inclinando a cabeça. Ela parecia reconhecer Klaus, ou talvez o que ele estava se tornando. Klaus ergueu a lanterna biomecânica, e uma luz insuportavelmente brilhante inundou o espaço. A luz não iluminava apenas o ambiente. Ela revelava as paredes vivas, a carne pulsante, os ossos torturados, tudo começou a se contorcer, como se estivesse sendo arrancado da realidade. A criatura rugiu novamente, desta vez em desespero. Era como se a luz fosse uma força oposta, algo que não deveria existir no mesmo plano daquela aberração. Você é apenas uma parte, Klaus murmurou, sua voz agora ecoando de forma não natural. Eu vejo agora. O ciclo não pode ser quebrado, mas pode ser reiniciado. Com um movimento decisivo, Klaus esmagou o artefato contra o chão. A luz explodiu em todas as direções, consumindo tanto a criatura quanto ele mesmo. Quando a luz se dissipou, o Waldniel Oster estava vazio novamente. As paredes retornaram ao seu estado original, frias e silenciosas. Não havia sinais de carne pulsante ou da abominação. Apenas o eco de passos fantasmagóricos podia ser ouvido nos corredores vazios. No entanto, algo havia mudado. Quem se aventurasse ali sentiria, mesmo sem saber, que o lugar ainda respirava.
não de forma óbvia, mas em murmúrios de um mal adormecido, esperando para ser despertado novamente. E no centro da sala, onde o ritual havia ocorrido, havia algo novo. Uma pequena poça de líquido brilhante, pulsando lentamente, como o coração de um monstro à espreita. O ciclo não havia terminado. Ele nunca termina. Se chegou até aqui, você provou ser mais corajoso do que muitos. E agora? Que tal garantir sua passagem para as próximas histórias? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber, em primeira mão, os mistérios mais sombrios. Lembre-se, no canal Locra, o desconhecido nunca dorme. E todo sábado às 7 horas, ele volta para você encontrar. Deixe nos comentários qual foi o momento mais assustador deste episódio. Sua resposta pode aparecer no próximo vídeo. Lá, se tiver coragem de voltar.